atiradores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo indoor aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema não tão prático, mas a gente vai falar um pouco da teoria aí das pré-câmaras, né? Para quem não conhece, não é todos que conhecem, né? Como que a pré-câmara funciona, a gente já vai dar um adendo aqui. E para a gente entender um pouco também do nosso projeto, né, da M60 e tantos outros aí que a gente fez e vai fazer, tá? É interessante a gente conhecer um pouco sobre o fundamento desses componentes. Dessa forma a gente consegue elucidar melhor aí, né, o desempenho e aquilo que a gente almeja para cada projeto, né, para cada carabina. Eu não digo só para quem customiza, né, mas para quem pretende ter uma carabina, entender melhor o seu propósito, né, e aonde que cada projeto pode chegar, né, e a gente entender também que não existe carabina que atenda todos os propósitos, tá? Cada carabina é específica. Isso tem que estar muito bem entendido para que a gente não sofra aí no futuro, né? A gente às vezes acaba almejando algo e bem no fim não é bem aquilo que a gente quer, né? Principalmente quando compra-se carabinas prontas aí, né? Tá ok? Vamos entender um pouquinho hoje aí sobre pré-câmara, né? E por que ela é importante e aonde ela não precisa ser utilizada também, né? Vamos lá. Falando aqui sobre o nosso projeto da M60, né? Todos acompanhando aí. Quem não acompanha, vou dar só um breve review aqui do que a gente fez até agora, né? A gente fez os testes dela original, né? A gente tem o desempenho aí. Vou deixando o card aqui para vocês entenderem, se quiser verificar melhor. A gente fez o primeiro teste aí com ela original, para entender o desempenho dessa carabina. A gente entendeu que essa carabina não tinha a precisão que a gente estava buscando. Já sabia disso antes, mas eu queria provar que a gente consegue melhorar, tá? Inclusive a gente está com o cano dela original, tá? E tendo um ótimo desempenho, como a gente pode ver no último vídeo. No desempenho da M60. Cardzinho aqui também. E com esse cano original, o que a gente fez para deixar ele bacana aí, né? A gente só fez praticamente coroa, tá? Que influencia diretamente na precisão, coroa, certo? E um pequeno polimento nas raias, mas não foi isso que fez com que a gente alcançasse o melhor desempenho, tá? Basicamente, coroa. Quando a gente tem uma raia padrão, o que influencia no disparo é coroa. Problema crônico da M60, culatra. Então, o que a gente fez nessa carabina? Primeiro de tudo, eu fui checar e, falando de culatra, né, muito amplo aí, mas o que é o problema especificamente da M60 com relação à culatra? As raias, pegando como referência aí o furo do transfer, né, onde o ar entra do bloco para dentro do cano, as raias elas devem começar em torno de 1 milímetro para frente do transfer, né? Isso faz com que a gente garanta que quando a agulha insere o projétil dentro do cano, esse projétil ele chegue já na raia, né? E não com que o ar precise fazer com que o projétil chegue até a raia, entendeu? Então a gente tem que alocar o projétil na raia e ele ficar esperando o disparo lá dentro da raia já acomodado. E esse era o problema crônico da M60. Porém, a minha foi adquirida em outubro de 2023, ela não tinha esse problema. Então quando eu botei ela, inclusive em cima dessa mesa aqui, eu fui dar uma verificada, tem um vídeo aqui também, né, falando sobre já tem raia, o cano da M60, se ele presta ou não. A gente entendeu que não precisava fazer todo esse retrabalho na culatra, né? De cortar um pedaço da culatra em torno de 1 centímetro e refazer toda a culatra dessa carabina, né? Então, o que a gente fez? Uma pequena verificação na culatra e como eu desejo para essa carabina. Isso é para futuro, tá, gente? Só para deixar claro, isso é para futuro. Eu pretendo com essa carabina um altíssimo desempenho
para longas distâncias, eu já fiz o alto fluxo da culatra, tá? Então essa culatra ela tá com dual port, onde a gente tem o baixo fluxo, e se você girar ela 180 graus, a gente tem o alto fluxo, tá? Fica bem simples. Inclusive agora eu estou usando ela com o baixo fluxo original, tá? E ela deu rendimento de precisão como o último vídeo que a gente colocou aqui. Tá ok? Só para dar um overview aí. Porém, eu fiz ainda, né, toda a parte de fluxo dessa carabina. Vou deixar mais para cá para ficar mais visível aí. O que é a parte de fluxo que eu me refiro, né? A disparadora dessa carabina, ela fica exatamente aqui, ó, exatamente nessa região. Aqui está o bloco, né, do cano. E da disparadora até o bloco eu tenho meu transfer, né? A parte de duto que eu transfiro a vazão de ar para dentro do cano. O que o pessoal costuma fazer, né? Na disparadora ela já tem 4 furos, se eu não me engano são de 4 milímetros ou 4,5. Então eu abri para 5,5 somente o furo que fica direcionado para o cano, e o cano a gente fez aí o dual port, né? O alto fluxo também, tá ok? Porém, para a gente melhorar esse fluxo de ar de baixo para cima, do bloco de baixo para o cano, a agulha original ela não é muito apropriada, né? Então a gente fez uma agulha para ela, agulha customizada, onde a gente consegue melhorar esse fluxo. Já que a agulha ela precisa, lembrando aqui, né, que a agulha precisa inserir o chumbinho para frente do transfer port, né, 1 milímetro para frente. A gente costuma deixar um pouco mais ainda para garantir. E quando a ponta da agulha está em cima do transfer port, ela acaba diminuindo a vazão, né? Então por isso é necessário fazer uma agulha que ocupe menor área possível dentro do cano, né? Então por isso essas agulhas que vem na M60 e tantas outras aí, né, P35, se eu não me engano, ela é uma agulha que ela é inteiriça de 5,6 milímetros até o final, e ela vai em cima do transfer. Porém ela tem um furo embaixo, essa agulha, e um furo direcionado para frente, que faz com que o ar passe. Só que isso acaba consumindo muita área e a gente perde muito fluxo, né? Então por isso a gente faz justamente a agulha ao contrário, que é aquela mais simplesinha, que ela deve ter uns 2,5 milímetros interno, né? E a parte externa dela é toda, não existe, né? A parte externa dela não existe. Então por isso a gente chama de agulha, porque ela é pontuda, tá ok? Isso é mais eficiente para a questão de fluxo, tá ok? Porém, a agulha original ela é mais eficiente na questão da precisão, né? Principalmente para pellets. Pelo fato de ela ter uma área de contato maior, ela leva o chumbinho certinho até a raia, né? Detalhe só. Só um detalhe aí para elucidar essa questão. Então, toda a parte de fluxo feita, né? Só para deixar expresso aqui, o fluxo falando de fluxo agora, já entrando na questão da pré-câmara. A pré-câmara da M60, ela começa exatamente no final da reguladora de pressão, que deve terminar mais ou menos aqui. E ela vai até aqui, retinha aqui dentro, tá? É um canal aqui dentro, um furo de, vou chutar aí uns 10 milímetros, alguma coisa assim, 10, 12 milímetros. Daqui até na entrada da disparadora. Essa é a pré-câmara da M60, tá? Pequena. Alguém colocou num grupo aí que tinha calculado a pré-câmara da M60, eu não lembro de cabeça aí quanto que seria isso, mas é em torno de
45 a 55 cc, algo em torno disso, tá? Aí entra a questão do porquê se utilizar a pré-câmara, né? Imagina só, para isso precisa entender um pouco a funcionalidade da reguladora, né? A reguladora de pressão é um dispositivo que você rebaixa a pressão e mantém sempre regulada, constante, né? Ou seja, se meu cilindro aqui da M60 ela tem 250 bar de pressão máxima, a reguladora ela recebe essa pressão 250 bar e rebaixa para 130, 120, depende de como que você ajustou ela. E desde o primeiro disparo, isso teoricamente, né? Desde o primeiro disparo até o último disparo, ela vai ter 230 bar. Eu ajustei em 230 bar, 130 bar. Então, do primeiro ao último disparo, eu terei 130 bar. Tá? Então, todos os meus disparos são constantes com relação à pressão e à vazão, certo? A pressão é dada pela reguladora de pressão. E a vazão, ela é dada pelo diâmetro dos transfers, né? Pelo diâmetro dos fluxos que eu setei na minha carabina quando eu fiz toda essa cagada aqui de aumentar o diâmetro da disparadora, né? Redimensionar a disparadora, refurei o bloco da carabina para 6 milímetros, fiz o transfer port, tudo isso vai me dar a vazão. Então a vazão ela é fixa e constante, se a minha pressão for fixa e constante. Certo? Então, primeira coisa, a vazão é dada pela pressão mais os fluxos. Tá? Se os fluxos eles não alteram e a pressão não altera, a minha vazão não altera também. Ok? Fechou? Então, a reguladora de pressão, ela tem a característica de regular a pressão do ar. Porém, ela tem uma característica legal para a gente levar em consideração com relação à vazão, tá? Que é por isso que a gente precisa usar a pré-câmara. Ela tem um orifício muito pequeno para fazer toda essa regulação de pressão, né? Ela é composta por um obturador e uma sede. Esse obturador ele tem um furo muito pequeno para fazer isso, né? Para que a sede consiga vedar esse ar com a maior facilidade, né? Então isso é uma restrição bem pequena de ar. Então, por mais que eu faça a regulação de sempre 130 bar, à medida que eu consuma o ar após a reguladora, eu não tenho capacidade de suprir esse ar pela reguladora, né? Então essa pressão de ar ela vai cair no momento do disparo, dentro da minha pré-câmara, seja ela o tamanho que for. Certo? Essa pressão ela vai cair. E é por isso que a gente usa a pré-câmara, para que a gente consiga uma amostragem de ar regulado de 130 bar por mais tempo possível, certo? Então, quanto maior for a minha pré-câmara, mais eu consigo manter isso, tá? Mais eu consigo manter uma pressão de ar alta por mais tempo possível, né? Para que eu consiga acelerar esse projétil dentro do cano com a maior pressão possível, tá certo? Então, por isso eu uso a pré-câmara. A carabina não funciona sem pré-câmara? Eu vou dizer que não, né? Porque toda carabina tem que ter pré-câmara, por mais minúscula que ela seja, ela vai ter que ter, nem que seja um pequeno espaço dentro da própria reguladora, né? Porque eu preciso com que esse ar regulado ele desloque o êmbolo da reguladora para que ele faça a sua função de regulação. Carabinas de alto desempenho de precisão somente, né? Não usam pré-câmaras grandes, apenas aquele pequeno espaço que é concebido entre a reguladora e a disparadora. Não preciso mais que isso, tá?
Então a maioria das carabinas aí de alta precisão, né, de competições, elas não usam pré-câmara. Porém, à medida que a gente vai precisando de velocidade para atingir uma distância maior de disparo, eu preciso de mais velocidade. Para colocar mais velocidade, eu vou precisar de mais ar, né? Não simplesmente de maior pressão. Eu preciso de maior quantidade de ar também. Para isso, usa-se a pré-câmara. Por que a pré-câmara se tornou tão usual aí, né, nos últimos tempos? Porque a gente conseguiu entender e desenvolver sistemas aí capazes de disparar chumbos e slugs, né, chumbo de massa bem grande. E com isso a gente precisou cada vez mais da pré-câmara, né? E para isso é que a gente começou a entender melhor aí como que funciona esse sistema. Tá ok? Bom, acho que eu consegui explicar bem aí qual que é a função, característica de pré-câmaras, né? Seus diferentes tamanhos. Vou explicar agora um pouco para vocês que acompanham aí o canal, né? O que está acontecendo com a M60 agora e por que a gente está pensando em pré-câmara maior, tá? Isso talvez responda um pouco da questão do porquê utilizar a pré-câmara também. Como já falei, a pré-câmara da M60, né, ela começa aqui no finalzinho da regulador de pressão e termina no assentamento da válvula disparadora. É uma pré-câmara razoável, né? Não é minúscula, ela é razoável, tanto é que hoje a gente está expelindo aí chumbo de 21 grains a 280 metros por segundo, né? Uma velocidade boa para um chumbo bom, né? Com tamanho, uma massa boa para o calibre 5.5. Porém, a minha proposta final para essa carabina, não que ela vá ficar assim para sempre, né? Mas eu quero chegar nesse patamar e depois eu quero entender o que eu vou fazer com ela. Eu tenho a opção de voltar tudo que eu fiz aqui, né? Então, se eu quiser continuar com o chumbo de 21 grains, eu vou trabalhar com o cano original, com alto fluxo talvez, ou baixo fluxo, depende do que ficar melhor, então vou ter essa opção. Mas a proposta final é chumbo de 28 grains ou 30 grains com a velocidade em torno de 300 metros por segundo, né? Ou se não conseguir chegar lá, pelo menos uns 290 metros por segundo. Tá ok? Para isso, eu não vou conseguir fazer e chegar nessa velocidade de forma alguma, empurrar um chumbo tão grande com essa velocidade de forma alguma, se eu manter essa pré-câmara. Então essa é a questão da pré-câmara. Eu não vou conseguir aumentar o empuxo dessa carabina, tá? Eu não vou conseguir aumentar a explosão dela com a pré-câmara pequena. É a mesma, fazendo uma analogia, né? É a mesma coisa que eu ter uma arma de fogo de calibre 22 e queira aumentar a velocidade do projeto sem colocar mais pólvora. Não tem como. Tá certo? Tem todas as outras questões que eu posso melhorar nessa arma, mas eu não vou conseguir aumentar a velocidade de uma forma considerável. E a pré-câmara é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso que acontece. Então, o que eu vou fazer, né? Falando de projeto aí, a gente vai colocar essa pré-câmara, a gente vai instalar essa pré-câmara, já está tudo prontinho, que está usinado. A gente tem uma reguladora de pressão aqui, o bico de enchimento e o cilindro vai entrar rosqueado justamente aqui, tá? Esse aqui já está preparado para receber o cilindro de garrafa. Então, essa pré-câmara ela vai exatamente aqui, nessa posição, vai rosqueada aqui nesse flange. E nessa válvula de engate rápido que a M60 tem, eu vou usar essa mesma válvula rosqueada nessa pré-câmara. Então essa pré-câmara ela é a menor que pode se ter, tá?
depois eu vou explicar mais um pouco aí sobre pré-câmara. Vai mudar alguma coisa aqui que ela vai aumentar um pouco mais ainda. Então vai entrar esse componente, que nada mais é que um regulador de pressão e uma extensão de pré-câmara, certo? E na verdade isso aqui é mais um adaptador das peças, né, para conectar uma peça na outra, do que uma pré-câmara em si. E aqui na ponta vai o cilindro, como eu já mencionei, cilindro de garrafa. Eu comprei esse cilindro de garrafa de 580 cc, só que eu fiz uma pré-montagem aqui lá na oficina e não achei legal. Por quê? Só falando aí especificamente da M60, né, quem estiver pensando nesse projeto, saber todas essas informações. Então o cilindro de 580 cc, ele não encosta no cano, no sobrecano. Porém, como o supressor da M60, vou puxar um pouquinho para trás aqui, o supressor da M60, ele tem ele aumenta aqui na ponta, né? Isso aqui deve ser uns 25 milímetros. E o supressor da M60 deve ter uns 30 milímetros. O cilindro ele acaba encostando no supressor, né? E para isso funcionar, o que o pessoal faz aí? Eles fazem uma extensão do sobrecano, né? Ou seja, você tira o supressor fora, e esse adaptador do supressor, que ele é também um dispersor de ar, né? Ou um air stripper, que você acaba expelindo a maior parte da sobra de ar que tem no disparo da sua carabina para dentro do sobrecano. Isso ajuda demais na supressão do ruído também. Então é feito aqui um espaçador, né, onde a gente consegue prolongar o sobrecano, e isso tudo vai para frente, e aí sim cabe o cilindro de garrafa até aqui, né? A gente acaba estendendo o espaço que eu posso terminar o cilindro de garrafa. Só que eu quero tornar o sistema mais simples possível, né? Mais compacto possível e com o menor peso possível, tá? Então, o que eu pensei aqui nesse primeiro momento, para essa primeira configuração que a gente quer chegar com extrema precisão? Eu pensei numa garrafa menor, então tá chegando aí uma garrafa de 360 cc, aonde eu vou chegar exatamente aonde eu quero aqui com relação à distância. E dessa forma eu não preciso mexer no supressor e extensão do sobrecano. Tá ok? Segundo momento, já estamos aí fazendo uma novela mexicana dessa carabina, né, mostrando todos os passos, todos os pequenos customizações que a gente pode fazer nela. A gente vai entrar com um liner aqui de 700 milímetros, né? Então, em vez de cano de 600 milímetros, a gente vai ter um cano de 700 milímetros e vai prolongar tudo isso aqui, né? Isso aqui vai tudo para frente. Daí sim a gente consegue entrar com cilindro de 580 cc, tá? E esse vai ser o último upgrade aí, né, nessa carabina, e a gente vai entender aí com relação a desempenho, velocidade, distância, qual que é a diferença entre isso tudo, e isso vai ser todas as possíveis customizações para a M60. Tá ok, galera? Acredito que consegui explicar tudo aqui. Qualquer dúvida, qualquer correção aí também, né? Deixe seus comentários aí embaixo. É muito importante a gente saber conversar de uma forma bem racional, né? E crescer com isso. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. Você que está de visita aí, né? Hobby Argan, conteúdo de verdade. Até o próximo vídeo.